Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus para trazer a segunda mensagem de hoje para a escola bíblica. Você que está dentro de São Luís do Maranhão, de onde estamos trazendo essa mensagem, e para você também que está fora do Maranhão e do Brasil, conosco em vários lugares, ouvindo nossa voz, participando do ensino da Bíblia. Então você sabe, estamos estudando hoje Apocalipse 8, verso 3, quando na Bíblia trata do tema a oração dos santos. Então estamos estudando aqui na Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Bem, meus irmãos, estamos passando já uma grande tribulação no mundo inteiro. Multidões de pessoas estão sofrendo vários tipos de calamidades, terremoto em algum lugar, né? Ontem mesmo deu que um dos grandes vulcões do mundo inteiro entrou em erupção, e alpinistas que estavam lá fazendo molecagem, porque você está sabendo que ali é um vulcão, você vai para lá para estar com molecagem, passeando, olhando em perto de vulcão. Outros fazem entrar no vulcão para olhar, para filmar. E o vulcão, parece que foi na Finlândia, entrou em erupção, matou logo 11 de uma vez só dos alpinistas que estavam lá, por ali pela beirada do vulcão. Sei lá onde eles estavam, mas morreram lá. Então, um vulcão em erupção, irmão, ele traz um monte de mudança climática. Ele muda o clima, ele traz tempestades, ele traz altas ventanias, ele mexe na água do mar, ele sobe, ele empurra a água do mar, ele mexe com os rios. Por isso tem tanto alagamento, irmãos, em muitas cidades do Brasil. Muita perda, muito choro, além de tantas outras catástrofes que o mundo já está passando, né? Doenças terríveis, muita gente com fome, ou estão sendo assaltados nas ruas, e um monte de outros tipos de calamidade estão chegando cada vez mais, se avizinhando para a humanidade, porque é o fim dos tempos. Vai ter que acontecer cada vez coisas piores que a Bíblia prevê, mas por causa da maldade humana que está chegando a graus insuportáveis da parte de Deus. Por isso que na Bíblia usa uma expressão para esse tipo de gente, chama-se abomináveis, que a parte dele, diz a Bíblia, é do lago de fogo. Por isso um dia também nós fomos abomináveis, quando fazíamos o mal, não conhecíamos a verdade, ninguém ensinava isso para nós, ou então alguém ensinou e a gente se recusava a voltar atrás para poder se encaixar no que Deus exige de alguém para poder abençoar alguém. Mas graças a Deus estamos aqui. Alguma maneira Deus usou para nos atrair para Ele, pela sua misericórdia, e agora estamos aqui como avisadores que a oração dos santos é totalmente diferente diante de Deus da oração do ímpio, de Provérbios 15, 29, que diz que Deus está muito longe de uma oração de um ímpio, mas de quem é justo, ou melhor, que buscou a justificação, esse está mais perto. E você, meu irmão, que canta, que prega nas igrejas, você já pode dizer para Deus: eu sou justificado? O que você está fazendo para isso? Para as suas orações serem diferentes, quando você está fazendo aí suas campanhas de oração. Tem gente que vai para um monte orar, outros oram na rua, andando na hora de um problema. Será que todos vão ser respondidos? Olha, segundo Apocalipse 8:3, existe lá um momento em que Deus vai atender a oração dos santos,
porque Deus não é obrigado a atender a oração de ninguém. Deus é totalmente independente. Por isso que aqui na Bíblia tem muita coisa registrada sobre como Ele pode atender quando a gente clama e quando Ele diz, não vou atender. Ou então Ele se cala e vai atender só na hora certa. Por quê? Porque Ele tem propósitos. Por exemplo, dinheiro. Tem gente que está dizendo, Senhor, me dá um dinheiro, quero isso e aquilo. Às vezes, Deus não vai dar, prefere que aquela pessoa tenha só o necessário para viver, porque muitos irmãos que eu conheço que já receberam dinheiro, um salário bom, ou ganharam alguma herança de alguém, foi só para se distanciar, para se destruir com aquele dinheiro. Uns foi para bebedeira, outros para prostituição, outros não viveram nada disso, mas a obra de Deus, que Deus esperava deles investir, foram cada vez mais egoístas, mundanos, idólatras. Então Deus não dá, o político te dá, tua mãe, teu pai pode te dar, mas Deus, o próprio Deus não. Tá certo? Então eu quero falar quando Deus não me ouve. Primeiro, Tiago 4, verso 3. Eu vou citar rapidamente porque tem muita coisa para falar sobre esse tema. Quando Deus não me ouve. Escrevemos até um livro com esse tema. Você sabe que escrevemos vários livros. Um deles chama-se Quando Deus não me ouve, que é para a gente sair por aí. Quando alguém chama para a gente falar sobre o poder da oração, a gente vai falar sobre muitas orações da gente que podem ser obstáculo para que Deus nos abençoe por causa da nossa conduta diária para com o nosso próximo e para com Deus e para com a obra dele. Muitas vezes vamos clamar e não vamos ser atendidos nunca mesmo como servo de Deus, porque somos malignos em certas áreas da vida da gente, não consertamos jamais, ou porque Deus tem um projeto, tem uma prioridade, por isso Ele não entrega logo, porque cada pessoa ele tem um plano diferente na vida de cada pessoa, então só vai atender se Ele quiser e do tempo que Ele quiser, porque Deus é soberano, não está preso a nenhum tipo de oração de ninguém, só porque eu sou o pastorzão de 1 milhão de pessoas na minha igreja, Deus é obrigado a me atender. Isso não existe. Nós vamos estudar aqui. Então, Tiago 4, verso 3, é um dos primeiros obstáculos da oração. Ele diz, pedis e pedis mal, porque você pede para gastar no seu deleite. Então, Deus sabe que muitas coisas que nós vamos pedir a Deus vão, às vezes, ser apenas para o futuro de deleite, ou melhor, eu vou pensar apenas agora porque eu tenho aquilo que eu recebi de Deus, vou pensar só no meu egoísmo, vou pensar só nas minhas vaidades, e a obra de Deus fica para trás, que o projeto principal é a obra de Deus na minha vida, e através de mim, Ele me usar na obra, e não eu pedir, Senhor, eu quero passar na universidade, e depois, o que vai acontecer? Querido, tem gente que nem para ir para a universidade, o próprio Deus não quer que elas vão, porque quando chegar lá, Deus sabe que não estão preparadas para enfrentar o confronto que Satanás vai fazer ali, às vezes num trabalho, numa escola, num relacionamento, quando está pensando, Senhor, eu quero me casar com fulano, e às vezes você não é cristão verdadeiro para enfrentar as tribulações, as bandejas que vão acontecer por ali, e aí você vai apenas ceder para o mal ali, como muitos estão desviados totalmente depois que arrumaram um emprego, ou se casaram, ou receberam um dinheiro grande, de alguma maneira, da parte aí do homem, ou seja, de quem for, que Deus por algum motivo permitiu
ou Ele mesmo tocou em alguém para te entregar, em vez de você agradecer, sendo submisso cada vez mais, fiel cada vez mais, você esfriou. Isso acontece com muita gente que eu conheço, que já passou por isso, né? E pessoas que Deus tem obra na vida delas, mas pediram só para gastar. No início pensa, não, Senhor, pode me dar que eu vou investir na tua obra também. Eu não vou apenas estudar, eu não vou apenas me casar, eu não vou apenas fazer isso. E às vezes Deus sabe que não. Então eu quero falar dessa oração primeiro. O cristão, ele ora, quando ele entende a Bíblia, ele ora dizendo, Senhor, eu quero isso, estou precisando, porque Ele sabe, mas Ele quer que a gente peça, mas Ele quer que a gente ore segundo a vontade dEle. Então, até o próprio Cristo, quando orava, dizia, faz a tua vontade. Até Ele mesmo, quando estava orando na pior de suas dificuldades, porque a Bíblia diz que Ele se transformou num homem, veio morar no meio dos homens. Então Ele, como homem, Deus como homem, na pessoa de Cristo, Ele também passou necessidades. Então eu quero falar para você entender que lá em Mateus 27, 46, ele fez uma oração. Ele estava na cruz, ele estava pedindo para Deus por causa do sofrimento que ele estava passando, que ele estava totalmente ali como homem e sentindo dores no corpo por causa da crucificação. Então ele orou assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que a tradução é, meu Deus, por que tu me desamparaste? Passa de mim esse cálice. Então, sabe o que aconteceu? Deus simplesmente não ouviu, porque tinha um propósito. Se Cristo fosse tirado da cruz antes da ressurreição, o mundo não viria a Ele como aquele que está fazendo milagres até hoje, transformando corações até hoje. Então, às vezes você está numa dificuldade, está pedindo para Deus te tirar dessa tribulação, e Deus sabe que Ele precisa que você continue tua batalha, porque você passando por essa guerra agora, Deus vai usar você para atingir outros, e depois você vai contar testemunhos lá de Romanos 5:3 em diante, que Paulo diz, nos gloriamos na tribulação porque produz experiência, paciência e esperança. Então, aprendendo a esperar, na hora que a gente pede, quando a gente pede, a gente espera e continua a obra, continua vivendo como marido, como esposa, muitas dificuldades, mas a gente continua, porque Deus sabe quem vai gastar com o seu deleite, de Tiago 4:3, quando recebe alguma coisa de Deus, e quem vai também dividir o tempo, dividir seu tudo para evangelismo, para usar o chamado que Deus tem, porque para Deus isso é mais importante de tudo, do que dar comida para alguém, do que dar o emprego, do que dar fama para alguém, do que dar qualquer coisa, porque tem multidões morrendo todo dia, multidões morrendo, indo para o fogo eterno, e a gente às vezes pedindo só para nós, para mim, me dá, e Deus quer nos usar para ajudar os outros, a gente falar para os outros e ser um testemunho autêntico de vida cristã, para poder os outros também buscarem em nós o exemplo para seguirem a carreira que está proposta para todos os que vão morar no céu. O Paulo também, certas vezes, ele orava e Deus não atendia. O Paulo era um missionário também, super importante, que deixou um monte de exemplos e ensinos tremendíssimos para a vida cristã, mas teve momento que ele orou e Deus não atendeu. Aqui em
2 Coríntios 12, verso 8, quando ele diz que ele orou 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele, que a Bíblia não diz o que é, mas era, biblicamente falando, uma dificuldade super gigante que ele tinha na sua vida, que ele chama de espinho na carne. E Deus apenas disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo diz: então me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Quer dizer, ele vai se fortalecer mais, vai vigiar mais em certas áreas e continuar o seu trabalho para com Deus, orando sempre mais, se consagrando sempre mais, fugindo de toda aparência do mal. E com certeza aquele lado onde Satanás iria querer continuar usando para ferir, para destruir o testemunho cristão, impedir a obra na vida daquela pessoa, vai ser agora muito mais fácil de ser resolvido, porque a pessoa entendeu que às vezes Deus se cala, porque às vezes Deus primeiro quer ver o que foi que já aprendemos da Bíblia, dos alertas da Bíblia, o que foi que já pomos em prática, quando o ímpio nos confronta, por exemplo, quando uma situação de escassez vem, o que eu já aprendi da Bíblia, com Davi, com Jeremias, com tantos outros que eu já estudei aqui na Bíblia, como eles reagiram como pessoas santas, como pessoas dedicadas a Deus. Copiei o estilo de vida deles na hora das suas lutas, como eles reagiam, eu estou aplicando a minha vida, então agora fica mais fácil de vitórias acontecerem em minha vida. Também o Salmo de Davi, no verso 88, verso 1 em diante, o Davi está falando que ele clama, busca e Deus não atendeu. E o tempo está passando, ele continua clamando. Sabe por quê, irmão? Nesse período, o Salmo 88 foi escrito quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele já era escolhido para ser o rei de Israel, o Davi, porque o rei Saul tinha sido um homem maligno naquele período, e agora ele estava sabendo, o próprio Deus usou pessoas para dizer que Davi é que seria o próximo rei, e o Davi já estava lutando batalhas tremendas, vencendo batalhas tremendas, e o Saul então, com ódio, com ciúme, começou a perseguir para matar. Então a Bíblia não diz se passou 6 meses ou 1 ano, uma perseguição gigante contra Davi, o Saul com o exército gigante atrás de Davi. Davi também já tinha um exército, mas era bem menor do que o de Saul, e ele fazia fugir, se esconder de Saul enquanto ele tentava matar. Então olha só, irmão, como é a vida cristã. A gente aprende com Davi que ele mesmo decidiu que ele não ia fazer nenhum tipo, mesmo sendo perseguido mais de 6 meses ou mais de 1 ano, por um homem que um dia eles dois tiveram muito relacionamento, viveram juntos. O Davi morou na casa de Saul e se tornaram amigos demais, um ajudando o outro. Mas depois o diabo entrou, diz a Bíblia, Satanás entrou, o próprio Deus registrou isso na Bíblia, que foi o diabo que entrou em Saul. Está escrito lá em 1 Samuel 16, 7 em diante, que o diabo entrou nele, porque o Espírito Santo saiu dele, o diabo entrou nele. E lá em 18, verso 10 de 1 Samuel, ele com uma espada querendo perseguir, matar Davi, com uma flecha, com uma lança. Então Davi passou muitos horrores da sua vida,
Um deles foi com Saul e perseguição de Saul, até que Deus decidiu, o próprio Deus fez com que uma guerra acontecesse entre os filisteus, hoje a faixa de Gaza aí que está lutando contra Israel, que sempre lutou contra Israel. Na época de Davi, antigamente era filisteu, agora é faixa de Gaza, no mesmo lugarzinho, e ali se levantou uma guerra contra Israel, e a guerra foi para cima de Saul. Saul foi para cima com seu exército, só para morrer, porque estava em pecado, porque Deus queria dar o trono para Davi, primeiro pela perseguição, porque estava desviado, estava cego, estava sem Deus, e por isso, além disso, maligno, perseguindo aquele que Deus escolheu para a obra. Então o que eu quero falar é isso, irmão. Muitas vezes pessoas vão te perseguir, você é um servo de Deus, você vai clamar, e às vezes Deus vai dar livramentos, mas não como a gente espera, porque ali tem um grande propósito. Enquanto isso a gente serve Deus, mostra pelo comportamento da gente quem somos, como vamos responder, que muitas vezes a Bíblia manda fugir, como Davi fugiu muitas vezes, né? Como a Bíblia diz, foge da prostituição, 1 Coríntios 6, 18 em diante. Quando você está diante de uma prostituta que quer te confrontar naquela área, foge, né? Ídolo você foge, briga você foge, para ser um cristão por causa de propósitos do amanhã. Eu quero falar sobre quando Deus não me ouve, porque a oração dos santos, Deus às vezes responde logo, e outras não, como essa do Apocalipse 8:3, que essa estava num odre, então ali com certeza muitos estavam pedindo um monte de coisa, e aquelas orações estavam ali para serem respondidas depois, e Deus decide responder, sabe como? Mandando anjos para a destruição daqueles que perseguem o povo de Deus. Cuidado você que é um perseguidor, cuidado você que está sendo alguém usado pelo diabo para perseguir quem de verdade está trabalhando para Deus. Cuidado, ore muito a Deus para você nunca ser alguém que, em vez de ajudar, você está sendo maligno, ou então você pode sofrer demais, Deus mandando anjos contra você, e quem vai perder com isso é você. E na hora da sua guerra tu vai dizer: Deus me ajude, me abençoe. Deus disse: não, agora tu aguenta aí, tu só. Como ele falou isso para Jerusalém várias vezes, eles clamavam e não adiantava. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a terceira mensagem sobre o tema: quando Deus não me ouve, porque eu não quero santidade na minha vida, tá? Então tá, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.